tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente porque eu tô super atrasada pra sair. E eu estava aqui no meu quarto me arrumando, porque eu tenho que correr, já levei os meninos pra escola. E eu tava aqui pensando, né, sobre alguns conselhos. E assim, algumas vezes pessoas me mandam, mulheres principalmente, me mandam no meu Instagram, pedindo ajuda, assim, Lari, o que eu posso fazer se aconteceu isso comigo? E lá, me dê uma ideia, me dê uma dica. Então eu estava aqui me arrumando as coisas do Lipão também, a cama, fazendo as coisas de casa, assim. E aí eu comecei a pensar sobre algumas coisas, né? Então, se você é casada, se você vê que no seu relacionamento com o seu marido, de alguma forma vocês têm divergências em decisões, em como lidar com isso, ele lida de uma forma, você de outra, enfim, como organizar a vida de vocês, como decidir se existe divergência de opiniões. Então, se você está passando por isso, ou já passou por isso, ou um dia acha que vai passar por isso, fica até o final desse vídeo aí que a gente vai conversar sobre isso. Então, eu vou dizer que esse quadro aqui é o quadro do conselho, porque eu vou te dar o conselho, né? Algumas meninas me perguntam, inclusive essa semana atendi uma pessoa que falou sobre isso, né? A questão dessa pessoa era a seguinte: Lari, nós estávamos atrasados para chegar num lugar que eu queria chegar. Na verdade, os dois precisavam chegar porque era um compromisso dos dois, né? Que os dois tinham se comprometido com isso e ele não quis honrar com esse compromisso, digamos assim. Ele não quis chegar no horário, tipo assim, ó. Não é que ele não quis, mas é que ele achou que poderia fazer outras coisas antes e, por fim, se fizesse essas outras coisas, iria chegar atrasado. Como, por exemplo, ele quis parar pra comer. E ela não queria porque ela tinha que chegar no horário, blá, 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 blá. Então, houve essa discussão e aí eu conversei com essa pessoa e a gente tava chegando a algumas conclusões juntos e até observando o meu casamento, a minha história, como que a gente lida com isso, né? E eu acho que algumas coisas a gente precisa entender. Quando você casa, você já não lida mais como um solteiro. Isso é muito importante. Às vezes você casa e pensa assim, não, isso tem que ser assim porque sempre foi assim, na minha casa, meus pais eram assim e vai ser assim e pronto, acabou. Vocês escutaram um barulho? Eu tô sozinha em casa. Peraí que eu vou ver o que é. Não era nada, era só vento. Enfim, então esse era o caso, né? Então ela tava passando por isso e tipo assim, a gente tava chegando em alguns acordos, né? Conversando, eu tava conversando com ela e eu até contando a minha experiência. Então a primeira coisa você não deve lidar mais com atitudes ou com decisões como alguém solteiro. Porque quando você é solteiro, você pensa assim, eu acho que isso é o melhor a se fazer, eu vou lá e faço. Agora, quando você casa, por mais que aquilo era lei na sua casa, agora você tem outra opinião e que vocês precisam chegar a alguns acordos para que não haja divergência, para que vocês não construam vidas individuais depois de casado. E enfim, eu queria usar esse exemplo para dizer alguns princípios. O primeiro princípio quando você casa, agora você precisa começar a abrir mão também de algumas coisas suas. Você não pode entrar no casamento como alguém que tipo, eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas opiniões e você engula isso, porque da sua casa era errado. Não pode mais acontecer isso, né? Agora você precisa lidar de forma como os dois têm opiniões, os dois têm pensamentos e às vezes muito diferentes um do outro e precisam chegar a um acordo. Com relação a isso, o conselho que eu dei pra ela foi: pessoa, você precisa entender que ele, como sacerdote de casa, ele não é a pessoa que manda em casa, né? Acho que até cabe um outro vídeo sobre isso. Mas ele é o sacerdote de casa, né? E você precisa vivenciar as coisas que ele tem decidido. Mas a mulher não tem opinião dentro de casa? Óbvio que tem. E muita, por exemplo, nossa experiência aqui em casa, e eu falo muita coisa pro Lipão, o Lipão decide, tá decidido, não sei o que, aí eu vou lá e falo, olha amor, mas olha só, pensa bem, se a gente fizer dessa forma, pode acontecer isso, isso e isso. Eu acho que talvez, se a gente pensar de outro jeito, talvez seja melhor. E muitas vezes Lipão fala assim, não, é verdade, pensando bem, vamos fazer diferente. Então não é que a mulher, ela não tem voz ou qualquer coisa assim, mas quando ele decide por algo e você
está casado com ele, isso não é contra os princípios de Deus, você como mulher, e muitas vezes ele como homem também, vai ter que abrir mão. Então ela falou assim pra mim, Lari, mas aí, tipo assim, ele quis parar pra comer, o compromisso era dos dois e eu vou ter que arcar com as consequências disso? Eu vou ter que chegar atrasada? Eu falei que sim. Isso é casamento? Em muitas outras ocasiões, talvez você não vai encontrar uma roupa, você vai estar procurando uma roupa e você fala, eu não acho roupa, eu não tenho roupa, não sei o quê. E ele fala, pelo amor de Deus, vai pegar qualquer roupa porque nós estamos atrasados. Ele vai ter que arcar também com as consequências de uma decisão sua de ficar enrolando pra pegar uma roupa. Entende? Casamento é isso, né? Tem a ver com, em momentos, o homem abre mão, em momentos a mulher abre mão, né? E nesse caso, ela falou pra mim, não, ele bateu o pé que, tipo, ia comer e pronto, acabou e pronto. Em outras ocasiões, se ela fosse uma menina que, tipo assim, solteira, que estava com um amigo, ela poderia fazer o quê? Eu vou pegar um Uber e vou embora? Mas não é o caso. E eu já me senti trouxa nesse sentido. Em vários momentos do meu casamento, principalmente no início, Lipão decidia algumas coisas e eu falava, gente, não, tá errado. E às vezes tá errado mesmo. Mas o que eu fazia? Agia como se eu estivesse solteira. Não, eu vou resolver de outra forma, eu vou na frente, eu faço, pronto, acabou. Mas isso não é casamento. Entende? Casamento é quando os dois vivem os melhores momentos da vida juntos, os piores momentos da vida juntos, eles erram juntos, sofrem as consequências juntos e quando acertam, comemoram juntos, né? Isso é casamento. Porque se você não quer compartilhar da tua vida, se você não quer abrir mão das coisas, então é melhor que você não case, porque é muito complicado você entrar pra um casamento achando que as suas decisões, a sua vontade, a sua vida, você vai viver de uma forma e ele que arque com as consequências da vida dele. Mas o meu conselho com relação a esse caso, né, onde os dois tinham compromisso, ele queria parar pra comer e os dois iriam sofrer as consequências, ela veio num sentido conversar comigo assim, mas ele tava errado. E eu falei, sim, tava, porque se ele se comprometeu, ok. Agora, como você está conhecendo ele para se casar com ele. E você precisa ponderar tudo isso. E quando você casar, você vai precisar parar pra comer feliz. E depois, quando arcar com as consequências, você volta atrás e fala, olha, tá vendo? Eu falei pra gente não fazer isso. Quem sabe da próxima a gente faça como eu tô falando. E assim por diante. E os dois têm voz dentro do casamento e os dois podem dialogar. Mas quando, nessa situação, foi a melhor decisão, foi a que ela tomou. Parou, comeram e, enfim, depois ela ficou chateada, veio conversar comigo e a gente pôde tirar alguns princípios. Tá bom? Esse foi um quadro meio diferente sobre conselhos, né? Porque algumas pessoas me perguntam sobre isso. Então, se você tem mais perguntas, pode colocar no comentário ou mandar no meu direct direto do Instagram. Enfim, amo falar com vocês sobre conselhos. Um beijo pra vocês, Deus abençoe e até a próxima!